Obrigado pela vida, pela paz. Obrigado pelo sábado que tivemos. Agora, Senhor, estamos começando uma semana de oração. Queremos começar essa semana, Pai, aos Teus pés, suplicando a Tua bênção, a Tua proteção. Que o Senhor possa ungir, Pai, o Teu servo, que vai trazer para nós, Pastor Mauro, que vai trazer essas mensagens para nós, possam ser uma bênção, Pai. Nesse momento, pedimos também que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui, que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, Pai, e sair louvando o Teu nome por haver estado na Tua presença. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, esteja também, Pai, com todos os nossos irmãos da Tua igreja local, que o Senhor possa ser com cada um deles, os que estão aqui e aqueles que não puderam chegar, Pai. Pedimos a Tua paz e a Tua proteção para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando com o espírito de adoração, adoramos de joelhos. Agora vamos adorar em pé com as nossas vozes, louvar a Deus, dizer quão grande e digno de honra, digno de glória o nosso Deus é. Com a Deus demos glória. E logo depois, com o nosso coração cantado, pedir que esse Deus venha nascer em nós, como nasce em mim. Vamos nos colocar em pé? Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, desdoendo seu sangue por nós derramou. Nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, me apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Pode assentar. Boa noite mais uma vez, irmãos. Gostaria, neste momento, convidar o pastor Mauro aqui em frente comigo. Pastor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, em nome da Capital Brazilian Temple e do pastor Jimmy, que está lá no Brasil. É um grande prazer ter o senhor aqui conosco. O senhor sabe que você tem um lugar muito especial no meu coração, e é uma grande bênção ter o senhor aqui. Pastor Mauro, o seu ministério sempre no Lar e Família e Mordomia, começou seu ministério lá no Brasil, continuou seu trabalho na África, agora de volta ao Brasil, departamental, Divisão Sul, Paulista, e com a família linda, a Lurbene, seu filho Lucas, Lidiane, e estamos muito felizes, pastor, de ter o senhor aqui conosco, e eu tenho certeza que essa semana vai ser muito abençoada, que o nosso Pai está com o Senhor, Ele vai te usar de uma maneira muito especial para falar conosco, de transmitir sua voz, a voz dEle por ti, pastor. E também quero avisar os membros que o pastor, essa semana, está disposto e disponível a atendimento, conselhos, se alguém quiser, se alguém está necessitado, pode fazer um apontamento comigo, meu número está no boletim, entrar em contato comigo, que a gente faz
os arrangements, os acertos para esse conselho com o pastor. Boa noite, irmãos. Hoje Deus faz um convite a você. Ele diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Essas são palavras de Deus para cada um de nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem quer viver, Jesus Cristo é tudo. Para quem nada tem, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Eu
vou circular um pouco. Tá, pode ser. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar de volta a esta terra e rever também muitos amigos, alguns dos quais fomos contemporâneos nos anos de faculdade, de ensino médio. Silvio e eu estudamos juntos, cantamos juntos no coral, a Neia também. Um bom tempo, né? Rever aí o Ruiz. Conhecer pessoalmente alguém que eu conhecia só pela fama quando trabalhamos na África do Sul. Ouvia falar do Ricardo e sua família, mas hoje tive o privilégio de falar pessoalmente com o Ricardo e de, durante esta semana, compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Essa semana é uma semana evangelística também. Eu vou fazer um programa essa semana com esta igreja nos 2 setores de minha área de ação, que é a área da mordomia cristã e também na área da família. Eu penso que eu posso tecer um pouquinho aqui. Depois nós teremos a necessidade do retorno aqui embaixo, se vocês puderem colocar, eu agradeço. O pessoal também da mídia, desculpa, não tinha planejado com vocês isso anteriormente. E hoje, amanhã, até terça-feira, nós falaremos da área da fidelidade cristã. E eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar esta visão, porque nós temos que, primeiramente, entender Deus, sua obra de criação, como hoje pela manhã nós vimos um filme maravilhoso lá no auditório da Conferência Geral, entender o plano da salvação, que amanhã à noite nós falaremos sobre o grande drama de Jesus na cruz do Calvário. Amanhã nós falaremos sobre o plano da redenção, hoje criação, amanhã redenção. E ao longo de toda a programação, daqui para terça-feira, nós falaremos só na área da fidelidade cristã. Porém, é uma abordagem diferente daquela que você normalmente está acostumado a ouvir. Eu não vim pregar sobre dízimos e nem vim pregar sobre ofertas. Eu vim pregar o Evangelho. E a visão que os irmãos terão é a visão bíblica, que automaticamente colocará Deus como o Senhor da nossa vida, como o grande líder da nossa salvação, como o chefe da nossa salvação, da nossa redenção, o Senhor Jesus. Gostaria de rapidamente mencionar aqui a presença da minha família, a minha esposa Lurbene. Por favor, fica de pé, meu bem. Essa é minha esposa, a melhor esposa que eu tenho. E somos abençoados com um casal de filhos, o Lucas. Faz favor, Lucas. O Lucas é da área de saúde, ele é enfermeiro formado lá na nossa antiga FAI, hoje UNASP. Trabalha como enfermeiro no Hospital Adventista de São Paulo há mais de 2 anos. A nossa filha Lidiane também é formada pela nossa universidade lá de São Paulo. Ela é engenheira civil e trabalha na equipe de engenharia civil da Associação Paulista Sul, na região sul de São Paulo. Atualmente os 2 estão fazendo pós-graduação, o Lucas no UNASP e a Lidiane fazendo pós-graduação na USP de São Paulo. E eu fico feliz porque ao longo da semana a Lidiane também vai colaborar conosco. A Lidiane vai ajudar nas músicas, ela gosta de cantar e louvar a Deus, é um dom que Deus deu a ela. E por isso eu tenho certeza que nós teremos uma semana feliz. Uma semana abençoada. O começo desta semana está sendo atípico. Até porque esta igreja é uma igreja que tem uma visão holística. Esta igreja tem uma visão da igreja como um todo. Não é uma igreja que está olhando só em torno do seu próprio umbigo. E para corroborar com um projeto da igreja maior, que é a igreja mundial, a igreja da Conferência Geral, os irmãos bondosamente aceitaram iniciarmos a programação hoje à noite, atípico. Mas eu quero agradecer a sua presença e dizer a você que amanhã a nossa programação segue dentro do padrão normal dos cultos da nossa igreja. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês também é que eu tenho a mania de, enquanto prego, se me dá vontade, eu canto ao longo da pregação. E hoje à noite devo cantar um pedaço de uma música como parte de ilustração do meu sermão. Provavelmente no próximo sábado eu devo cantar aqui no final do nosso programa uma música sobre o novo céu e a nova terra. E eu creio que vamos ter condições de cantar Jerusalém, Jerusalém, teu dia está raiado. Acho que os irmãos conhecem, não conhecem? Jerusalém, Jerusalém, teu dia está a raiar. Oh
Hosana nas alturas. Sábado eu vou cantar o resto. Tá bom? É meio assim a La Pavarotti, né? Uma música bastante arrebatadora para um final de semana, quando nós falaremos sobre o novo céu, a nova terra, o lar ideal que Deus está preparando para todos nós. Orem por mim, orem também pela Lidiane, que vai ajudar com a música, orem por todos nós, e vamos fazer dessa semana uma semana de motivação espiritual. Que ao término desta semana nós possamos nos sentir mais fortes em Cristo Jesus, mais confiantes na sua graça e mais próximos uns dos outros e todos nós mais próximos de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. E enquanto abrimos a Bíblia, vamos pedir a bênção do Senhor pelo estudo desta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, no início desta semana, já nas primeiras horas do primeiro dia, nós queremos louvar o Teu nome pelo dom precioso da salvação em Jesus. Obrigado pelo sábado que passamos em Tua presença, em Tua companhia. Ao abrirmos agora o livro sagrado, nós queremos pedir que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que a nossa visão espiritual do que somos, de onde viemos e para onde caminhamos, e o que o Senhor sonha para nós seja uma realidade visível, palpável, e que o nosso viver seja de honra e glória para o Teu nome. Abra o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, humildade, compreensão. E que a Tua palavra seja poderosa, eficaz, suficiente para discernir os intentos do nosso coração e abrir, Senhor Deus, as portas para entrarmos para a eternidade. Nós oramos em favor dos irmãos que aqui estão e daqueles que ainda hão de vir, não hoje, mas quem sabe amanhã, ao longo da semana, os nossos convidados, que sejam, Senhor Deus, abençoados por Ti. Pai, usa-me como um presente do céu, como uma dádiva para abençoar o Teu povo e também por ele ser abençoado e nós todos sermos abençoados por Ti. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Gosto demais da maneira como Moisés escolheu escrever os seus livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o livro de Jó. Aliás, por falar em Jó, segunda-feira eu vou pregar sobre Jó. E eu gostaria de convidar você para trazer os seus amigos. Vou falar sobre teologia da prosperidade, que é uma das febres mais fortes que invade o meio evangélico mundial hoje. A ideia de que a religião é um bom negócio. E eu gostaria de, com a ajuda da palavra de Deus, do Espírito Santo, tentar mostrar uma outra visão espiritual. Não perca o culto de segunda-feira. Você poderia perder até de hoje, mas segunda-feira não perca. Amanhã à noite eu vou pregar sobre a morte de Jesus. E amanhã à noite eu vou cantar Via Dolorosa ao longo da minha pregação. É assim, cada noite eu tenho uma música especial. Eu não tenho pianista, não tenho playback, então eu vou no gogó. Tá bom? E cada programação será especial, eu tenho certeza. Quando entrarmos na área da família, então, você vai ver que maravilha os temas que nós vamos falar. Temas, assim, do dia a dia, e vai ser muito importante. Eu tenho certeza de que você vai se deliciar e vai ser abençoado também por aquilo que nós partilharemos ao longo da semana. Eu dizia de Moisés, então, quando Moisés escreve, ele tem uma dinâmica, uma didática diferenciada. Quando ele escreve o livro de Jó, ele fala assim, havia um homem na terra de Uz. Primeiro ele dá uma identidade. Quem é o homem? Depois ele conta qual é a história que acontece com ele. Na criação do mundo, ele também tem uma maneira bastante interessante. Ele é muito didático na maneira como fala. Ele fala assim, olha, querem saber de uma coisa? Eu vou contar para vocês. Quem criou o mundo foi Deus. E sabe como é que era o mundo? O mundo, a terra, era sem forma e vazia. Então ele começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Do verso 1 para o verso 2, não temos registro em lugar nenhum. A Ellen White não apresenta nenhuma declaração de quanto tempo terá passado desta declaração, que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas entre essa notícia de que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, não há nenhuma declaração de que nós possamos garantir, passaram-se 3 anos, 1000 anos, 15 mil anos, não há. O fato é que Moisés diz, foi Deus quem fez, ponto. Aí, a partir do verso 3, ele passa a explicar qual foi a maneira que Deus executou esta obra tão poderosa, que hoje nós vimos de maneira tão magistral, no vídeo que foi apresentado, num filme lindo, com muitas imagens perfeitas e maravilhosas.
Então, quando nós olhamos para a criação do mundo, a gente fica pensando, será que terá sido assim tão fácil, tão simples? Não foi fácil, não foi simples, não foi comum. Mas Deus, para Ele, nada é simples, nada é complicado, nada é difícil. Então, quando Moisés escreve, no princípio criou Deus, ele fala assim, que disse Deus, haja luz e houve luz. Existe um poder tremendo na palavra. Mas a palavra em si não tem poder inerente nela mesma. O poder da palavra está por trás de quem a profere. Quem está por trás da palavra confere poder e autoridade à palavra. Então, quando Deus diz, haja luz, foi pelo poder que estava por trás da palavra, que é Deus. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Este mundo estava em trevas, a Bíblia diz que ele estava sem forma e vazio. Assim é a vida de qualquer ser humano antes que Deus passe por aquela vida. Poderá ser uma vida sem significado, uma vida vazia, uma vida sem forma. Mas depois que Deus passa, tudo ganha significado. A vida tem mais cor, as coisas estão num outro sabor. E Deus faz a grande diferença por onde Ele passa. Por isso, o mundo não mais foi o mesmo. O que era o caos, o que era a imperfeição, tornou-se a coisa mais linda e mais maravilhosa. E é isso que nós percebemos na vida de milhares e milhares de pessoas que diariamente recebem o Evangelho, aceitam a Jesus e são transformados em novas pessoas. Aquilo que era trevas agora é luz, aquilo que era sem forma agora toma forma, aquilo que era vazio ganha preenchimento, porque Jesus faz novas todas as coisas. Ele é aquele que do tudo faz o nada e do nada pode fazer o tudo. Este é o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós adoramos. O Deus que nos convida e diz, vinde, adoremos, prostremos-nos diante do Senhor que nos fez. E houve luz no primeiro dia, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e a noite trevas, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Se fôssemos ler o livro de Jó, quando Jó fala assim, onde estavas tu? Quando Deus criava todas as coisas. Dize-me se tens sabedoria. E aí ele vai descrevendo a maneira, e fala assim, quando as estrelas d'alva alegremente cantavam. Os anjos assistiam cada ato da criação de Deus como que com sobressalto. Cada dia uma nova ação. Os anjos estavam contemplando cada ação divina ao longo do tempo. Por isso, Moisés diz que no segundo dia, Deus disse, verso 6, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu e houve tarde e manhã o segundo dia. Toda viagem que eu faço, eu fico olhando para cima da janela do avião. Eu fico imaginando que quantos quilômetros tem para cima e se eu cair, quanto tempo eu vou desabar de lá para baixo. Mas até hoje deu para perceber que nada de ruim aconteceu. Mas você já parou para pensar no que nós temos acima da nossa cabeça, que é chamado de firmamento? As distâncias daqui para cima são medidas em anos-luz. Deus está estendendo a sua criação e aos poucos ele vai preenchendo cada detalhe, cada lugar, cada espaço. Nesse segundo dia, Deus então coloca lá no céu o firmamento e faz separação das águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo. Por isso, quando vem o dilúvio, a Bíblia diz que a água tanto vinha de baixo quanto vinha de cima. Romperam-se as fontes do abismo, abriram-se as comportas do céu. Essa é uma visão linda, maravilhosa da criação de Deus. E aqui, quando diz o verso 10, chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse Deus, produza a terra relva verde, que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto segundo a cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Nós, às vezes, nos alimentamos e não paramos para nos deparar com quantas variedades de frutos nós conhecemos. Quantas variedades de banana você conhece? Esses dias a minha filha estava comigo no mercado. E ela foi e pegou bananas. Ela falou, pai, as outras estavam muito verdes.
Ela pegou 2 pencas de banana e não percebeu que na banana que ela havia trazido, uma delas era banana nanica e outra era uma variedade de banana que eu não sei que variedade é, mas não era nanica. Quantas variedades de banana você conhece? Eu pergunto, quantas variedades de mangas você conhece? As tangerinas, por exemplo, os mamões. Quantas variedades de melancias você conhece? A Bíblia diz que Deus falou, produza a terra, e a terra produziu. Algum tempo atrás, na região onde vivemos em São Paulo, conversando com um desses da área de produção agrícola, ele disse, olha, pastor, nós temos mais de 100 diferentes variedades de morangos. Eles se diferem quanto ao sabor, se é mais doce ou menos doce, quanto ao tempo que demora para amadurecer, quanto tempo demora depois de amadurecido. Olha, uma série de diferenças de um para o outro. São variedades, mais de 100 variedades. E a gente fica olhando para isso e fica imaginando como terá sido a criação de Deus. Algum tempo atrás eu tive uma experiência inusitada. Eu estava assim, meio boring em casa, sem muita coisa, e estava comendo o café da manhã. E eu parti uma mamão desses papai ao meio e resolvi comer a metade de um daqueles mamões. Uma das metades. E olhei e estava tão cheio de semente que eu tive uma curiosidade. Eu peguei a colher, tirei a semente, coloquei num prato e comi toda a polpa do mamão. E depois eu me enveredei para quê? Para contar quantas sementes estavam na metade de um mamão. Aí você pode perguntar, pastor, você não tinha o que fazer? Tinha o que fazer. Aí você fica curioso. Agora eu pergunto, você tem ideia de quantas sementes eu consegui contar na metade de um mamão, papaya? Alguém tem ideia? Umas 220 o Silvio falou. Irmãos, eu fui colocando porções de 10 em 10 sementes, só aquelas bem escuras, bem pretinhas mesmo. E eu passei a primeira porção de 10, a segunda, a terceira, a quinta, a sétima, a décima, a 12ª, a 23ª, a 30ª, a 40ª. Eu consegui colecionar 42 porções de 10 sementes na metade de um mamãozinho papaya. Eram 420 sementes na metade de apenas um mamão papaya. Digamos que a divisão tenha sido exata, perfeita, matemática, milimétrica. Seriam pelo menos 840, mas vamos dizer que eu tenho errado feio. E que na outra metade tinha ficado apenas 50%, seriam apenas 610, ou 630, digo melhor, sementes. Imagina essa semente sendo plantada, uma delas, ou todas elas, digo melhor, frutificando, nasceriam quantos pés de mamões, que produziriam quantos mamões, que seriam reproduzidos e depois reproduzidos. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que Deus falou, produza a terra, e aquilo foi produzindo assim de maneira fantástica, maravilhosa. Esse é o Deus que você vive ao lado dele. Isso foi no 3º dia, produza a terra. E às vezes você fica pensando, puxa vida, que interessante. Eu fico imaginando, a minha próxima façanha, acredite, não tive coragem ainda e nem disposição, mas eu vou contar quantas sementes tem um moranguinho. E o dia que eu contar, eu volto aqui para dizer para vocês quantos são. Tem que ter coragem e paciência. Coisa que eu não tenho muito coragem, eu tenho, mas paciência não. Que coisa maravilhosa a obra da criação de Deus. Aí quando você vai um pouquinho mais abaixo, a Bíblia diz, houve tarde e manhã, o 3º dia. Aí o verso 14 fala, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre luz e trevas, e também viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã, o 4º dia. Quando nós não olhamos propriamente para aquilo que Deus fez, nós corremos o risco de pegar aquilo que Deus fez para nosso bem e transformar isso para nosso prejuízo. Porque a Bíblia menciona claramente que Deus colocou para iluminar o dia e a noite, mas não é para reger as suas escolhas de marido ou mulher. A Bíblia diz aqui também que Deus fez para governar o dia e a noite, não o fez para governar a sua vida,
não o fez para determinar com quem você vai casar ou com quem você vai deixar de casar. Deixar de casar ou casar é uma escolha que você faz e você e eu somos responsáveis por cada escolha que fazemos diariamente. Porque as escolhas que hoje fazemos determinam quem seremos amanhã e depois, e por que lado da vida nós passaremos a eternidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus colocou o sol para governar o dia, é para governar o dia. Para governar a noite, é para governar a noite, a lua. Mas não os colocou para dizer se o seu signo é esse ou aquele outro. Até porque nós não cremos no zodíaco, nós cremos no Deus que criou todas as coisas. E quando a gente olha para o céu, a gente fica imaginando. Eu gosto de pensar assim. Daqui lá, qual a distância? Ano-luz. A luz viaja 300 mil quilômetros num piscar de olhos, num segundo. Multiplica 300 mil quilômetros vezes 60 segundos, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 365. Então é 300 mil vezes 60 vezes 60, vezes 24, vezes 365. Essa é a distância que a luz percorre em um ano. Então, um ano-luz é esse número astronômico. 300 mil vezes 60, vezes 60, vezes 24, vezes 365. É um ano-luz. A estrela mais próxima da Terra está a 1 ponto alguma coisa ano-luz. Vamos tomar por imaginação a haste principal da cruz, ali na vertical. Imagine que a base da cruz é o primeiro ano-luz, e o topo da cruz lá em cima, onde a cruz se encerra lá em cima, seria o lugar mais distante dos mais próximos da Terra, das estrelas mais próximas da Terra. Aqui embaixo, 1 ponto alguma coisa ano-luz. Lá em cima, na outra extremidade, seria aproximadamente 14, alguma coisa, 15 anos-luz. Estes 15 anos-luz seriam 300 mil vezes 60, vezes 60, vezes 24, vezes 365, multiplicado por 14 ponto alguma coisa. Essas estrelas que estão naquela camada lá em cima são as estrelas mais distantes das que são mais próximas da Terra. Dali para cima o negócio fica destabelado, você não consegue mais computar. Os computadores têm que fazer o cálculo. Aí Deus, diz a palavra do Senhor, Ele habita acima do terceiro céu. O primeiro céu, Silvio lembra disso, é o céu atmosférico. O segundo céu, sideral. O terceiro céu é o lugar onde Deus habita. E quando a gente olha para essa grandiosidade, a gente fica imaginando como Deus é poderoso. Ele fez todas as coisas perfeitas, lindas, cada coisa em seu próprio lugar. Nada fora de órbita. Tudo dentro dos conformes. Esse é o Deus que nós aprendemos a conhecer. Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém. Do magnífico ao comum, Ele fez a cada um. Foi Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, digno é do trono universal, que toda a criação o adore sem cessar. A Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, digno é do trono universal, que toda a criação o adore sem cessar. A Deus, somente a Deus. Amém? Este é o Deus que nós conhecemos. No quarto dia fez esta obra poderosa que a mente humana é incapaz de alcançar e calcular. Eu quero perguntar para você, esse Deus cabe dentro do seu coração? Apesar de ser tão grande, é um Deus que Ele se adapta ao coração de cada um de nós. É um Deus que está interessado em cada dificuldade de vida que você tem. É um Deus que se empolga e se alegra com cada realização que você faz. Quando a sua esposa fica grávida, quando nasce seu filho, quando você perde o seu trabalho, Ele chora com você. Quando você ganha uma criança, Ele se alegra com você. Quando você está bem, Ele está alegre com você. É um Deus pessoal. É um Deus que te acompanha a cada dia, a cada momento, a cada instante. Quinto dia.
A Bíblia diz assim, de maneira bastante direta. Disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes. E voem as aves acima da terra no firmamento do céu. E assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, todas as aves que voam conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e abençoou Deus, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã o quinto dia. Que coisa maravilhosa. Como vocês já ouviram na minha apresentação, eu morei na África por 3 anos. E ali a gente teve a oportunidade de vivenciar, bem de perto, cenas da natureza. E agora em julho eu estive numa semana de evangelismo em Angola. E na volta a gente fez um pequeno safari. E a gente teve a oportunidade de vivenciar mais de perto ainda a grandeza de Deus. Quando passarmos dentro de um dos campos, lá estava um elefante tranquilamente bebendo água, se refrescando no calor do sol da África. Andamos um pouco mais, estava uma manada de elefantes. A coisa mais linda, como as mulheres dizem, a coisa mais fofa, porque aquela manada estava detentora de um filhotão. E você tem que ver o cuidado da mãe com aquele filhote. E eu tenho a cena gravada no meu computador, o momento em que o filhote vem e coloca a carinha dele. Ela está voltada para frente assim, o nosso carro está aqui. O filhote chega, ele coloca a carinha dele entre as patas dianteiras, onde estão ali os úberes da mãe elefante. E ele então coloca a trombinha dele para cima da testa aqui, enfia a carinha e na filmagem você consegue ver a mandíbula dele saquinho, sabe? A coisa mais linda de você perceber assim, você ver um filhote de elefante no meio da selva, Deus provendo o leitinho quentinho, tipo A, sem contaminação nenhuma. Que cena maravilhosa, a gente anda um pouco mais, as enormes girafas. Deus fez tudo isso e a Bíblia diz, cada um segundo a sua espécie. Os grandes animais. Mas eu queria falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre os peixes. A primeira vez que uma baleia nasce, a primeira mamada, você tem ideia de quantos litros de leite o filhote mama numa primeira mamada? É uma bagatela de 100 litros de leite na primeira mamada. E o que eu fico mais assim extasiado é que você e eu não conseguimos beber um gole de água debaixo d'água sem a gente sufocar. E o bebê baleia mama na primeira grudada que ele dá na mãe. 100 litros de leite. E não tem esse negócio da mãe dar tapinha nas costas para ele não regurgitar. Não, já nasce nadando. E já sabe aonde está o alimento. Um documentário que eu assisti outro dia a respeito do tamanho da veia que sai do coração é o calibre de um tubo PVC enorme. E aí você fica imaginando, será que realmente Deus criou? Eu quero saber o seguinte, será que não foi Deus realmente que criou? Se não foi Deus, quem teria criado? Os peixes e as aves. Deixamos para trás em casa uma criação de calopsitas. Nós temos em casa um casal. Nunca foram para a escola de maternidade. Nunca. Mas uma coisa impressionante, ninguém nunca deu aula para eles sobre procriação. Mas uma coisa eu digo para você, colocamos uma caixinha lá, algumas palhazinhas. E um dia a gente estava ali monitorando, apareceu um ovinho. E passado um dia, no outro dia, mais outro ovinho. E veio uma ninhada de 4 ovinhos. E começou o trabalho de parto daquele povo. Você tem que coisa mais linda. Nasceu o primeiro filhotinho. O bichinho feio, do tamanho da ponta do meu dedo, assim. De tão feio que era, chegava a ser bonito. E aí, passado mais alguns dias, e o impressionante, eu falei, como é que eles vão dar conta de alimentar esses filhotes? E você tem que ver que impressionante, o casal, o pai e a mãe se revezando. E era impressionante que a gente ouvia o barulho, ela vinha, comia, depois vinha lá e regurgitava dentro da goela do bichinho, lá embaixo, para não ter problema de engasgar. E quando chegou num sábado, chegamos em casa, 2 adventistas. Nasceram no sábado. 2 adventistas, 2 calopsitas adventistas. E para nós viajarmos para cá, um colega pastor, para quem nós demos um dos filhotes, se responsabilizou e levamos lá toda a semente de girassol e
todos os outros guloseimas que eles gostam, e você tem que ver que engraçado. Temos uma que chama loira, brava que só. E temos o Pipe, que é chamado Pipe, que vai pip, pip, pip. Esse é um doce de gente, você tem que ver. Sim, mas deixa ele ser gente, porque ele é filho lá de casa. E a gente fica imaginando como foi que Deus colocou na cabeça de um bichinho daquele a sabedoria de comer a sementezinha de girassol, picar em pedacinhos bem pequenos e colocar lá. E quando cantam também. Ah, é mesmo, a pessoa está lembrando um detalhe, defesa da natureza. Quando começou a chocar a ninhada, o macho parou de cantar. A gente foi pesquisar por quê e descobrimos o seguinte: se ele canta, ele pode chamar a atenção do predador. Então ele fica bem quietinho, para que ninguém desperte a curiosidade e nenhum gato venha fazer do seu filhotinho um almoço. As aves, os pombos, por exemplo. A direção, o centro de direção que eles têm. O sistema de aterrissagem, aqui que está um piloto de Boeing, né? Eles levantam voo, não tem torre de comando, nada. Você nunca vê um daqueles bichinhos, daquelas aves, solicitando ajuda porque está com um trem de pouso engripado, nada disso. E tem um sistema de pouso tão perfeito que eu acho fantástico. Já viram como é que pousam? Eles vêm, abrem a asa, abrem a cauda assim, bem aberta, amortecem, dão umas batidas nas asas e pousam em fio de alta tensão. E um detalhe, quando pousam, eles dão uma balançadinha assim. E quando resolvem descer, descem, voam e voltam. E um detalhe interessante, nunca eles erram o caminho de volta para casa. Nunca eles erram o caminho de volta para casa. São fiéis. Quinto dia. As águas foram povoadas. O céu já tinha estrelas. E o céu agora tinha aves para ornamentação. E agora, o sexto dia da criação, o Senhor Deus disse que era para a terra produzir. E a Bíblia diz, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez os grandes animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e disse Deus, façamos o homem. No sexto dia, Deus fez então o quê? Os animais domésticos e os animais selvagens. E quando Deus termina de criar todos os animais, agora Deus se curva ao solo. E Deus começa a pegar a terra, molhar a argila, dar a ela ligadura, tessitura, e Deus começa a modelar o homem. Eu não sei se ele começou pela cabeça ou se ele terá começado pelos pés. O fato é que ele começou. E ele foi de ponta a ponta. Segundo Ellen White, o homem tinha 2,5 vezes a estatura de um homem de hoje. Eu me considero uma pessoa de estatura normal, 1,80 m vezes 1,80 m, 3,60 m, mais a metade de mim. Imagina quanto seria. Esse era mais ou menos o tamanho do Adão. Você já imaginou o tamanho do cérebro de Adão? E quando Deus termina de criar, os anjos estão na expectativa do que vai acontecer, porque até ali Deus falou, produza. Só que agora Deus usa o verbo bara. É fazer com as suas próprias mãos. Tem gente que prefere acreditar em milhões de anos de evolução. Eu vou dizer para você, milhões de anos não seria suficiente para fazer uma pessoa tornar-se tão perfeita como é perfeito o ser humano em termos de funcionalidade. E quando Deus sopra nas narinas de Adão, um boneco de barro, o fôlego da vida, aquilo que era pó da terra, aquilo que era argila, transformou-se em massa cefálica. Aquilo que era pó da terra, transformou-se em capilares, em vasos, em artérias. Aquilo que era pó da terra, aquilo que era barro, transformou-se em orelhas, ouvidos, língua, nariz, traqueia, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rins, intestinos. E foi Deus fazendo tudo perfeito, e aquilo que foi apenas pó da terra, pelo sopro de Deus, transformou-se em alma vivente. E quando o homem abre o olho, que ele passa a respirar, que ele vê, a primeira coisa que Adão vê, sabe quem é? É Jesus. E eu acho que foi ali que o poeta se inspirou para escrever a melodia que nós conhecemos, que diz, lindo és meu mestre,
Nós fomos feitos para viver na presença de Deus. Esta é a realidade. Quando Deus vai em Gênesis, em Êxodo capítulo 25, fala assim, farmeis no santuário, quando nós estamos estudando esse trimestre, qual era o propósito de Deus? Habitar conosco. Ele quer morar com a gente. Por isso que no sábado nós terminaremos a semana falando da nova criação, da restauração de tudo. Porque para entendermos o verdadeiro sentido da vida cristã e entendermos qual é a nossa missão neste mundo como mordomos de Deus, não é devolvendo o dízimo que nós faremos isto, e nem dando ofertas, e nem guardando o sábado, e nem não comendo carne de porco, nem sendo vegetarianos. Porque tem muita gente que guarda o sábado, não come carne de porco, é vegetariano, e não conhece o Evangelho, e não vai estar no céu. Nós não conseguiremos chegar ao céu de outra maneira se não for através de Jesus. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que entender qual é a grande expectativa do porquê Deus criou você e eu. E essa mensagem de hoje, ela continua amanhã à noite. Porque hoje nós estamos terminando a criação do homem. E a partir daqui nós continuaremos amanhã entendendo o que aconteceu logo em seguida. Que é essa música que a Lidiane vai cantar agora. Porque Deus criou você e a mim. Ele nos fez para a honra e glória do seu nome. E Deus está dizendo assim, eu não mudei. Eu ainda sou o mesmo. Tão cheio de amor. Esse Deus maravilhoso é o Deus que não apenas quer você ao longo de uma semana, mas quer tê-lo junto de si. Eu ainda te amo, eu ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Medite um pouquinho naquilo que nós já falamos. Volta, por favor. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. Agora eu não vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia eu desenhei. Eu quero ver
Esta noite, eu gostaria de fazer um convite para você. Você está disposto esta semana a iniciar cada dia da semana na primeira hora na presença de Jesus? Faz 8 anos que a primeira hora do meu dia é com Deus. Não importa a circunstância. Ele diz, eu ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Eu criei você para mim. Gostaria você nesta noite dizer, Deus, me ajuda a depender de Ti diariamente. Eu quero, eu preciso, eu necessito, sem o Senhor, eu não sei para onde ir. Você gostaria esta noite de fazer comigo esta proposta? De iniciar já amanhã, de manhã, quando o dia de domingo amanhecer. Antes de qualquer coisa, antes do café da manhã, antes de qualquer atividade, ir à presença de Deus. Orar por você, orar por sua esposa, orar por sua família, orar pelas pessoas importantes da sua vida, orar por um amigo ou uma amiga que está recebendo a palavra de Deus e pedir que Deus faça um milagre para você nesta semana. Se você deseja, neste momento, eu quero terminar a mensagem desta noite com uma oração de dedicação nossa a Deus ao longo da semana que se iniciou. Eu vou ajoelhar aqui na frente. Você não é obrigado a se ajoelhar, mas se você deseja esse desafio, pastor, mas se eu falhar, quem não falha? Você poderá até falhar um dia, mas todos não é possível que você tenha que falhar todos os dias. Se você conseguir ir um dia, já será uma grande vitória, mas a grande vitória mesmo, a maior vitória será você ir todas as manhãs, primeira hora do dia, a presença de Deus. Não saia de casa sem primeiro fazer a sua blindagem espiritual. Vamos lá? A presença de Deus. Vamos, na primeira hora do dia, eu quero ir. Eu quero continuar indo. Eu convido você nesta manhã, nesta noite, para junto comigo, na primeira hora de cada manhã, desta semana, irmos à presença de Deus em oração. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que do tudo pode fazer o nada e do nada pode fazer o tudo. O Senhor ainda não mudou, porque no Senhor não há sombra, não há mudança, não há dúvida alguma. E ao iniciarmos esta semana de maneira diferente, num culto de sábado à noite, atípico, nós nos colocamos diante do Teu trono, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, e o compromisso que esses irmãos têm contigo de estarem aqui nesta hora para receberem a palavra de Deus. Nós estamos, Deus, fazendo um propósito e queremos cumpri-lo, com a Tua ajuda, com o Teu poder e com a Tua graça, de dedicarmos a primeira parte do nosso dia, antes do café da manhã, antes de qualquer outra atividade, tirarmos tempo para orar, para estudar a lição da escola sabatina e para lermos a palavra de Deus. Porque, Senhor, nós queremos fazer desta semana um marco especial em nossa vida e deixar que o Senhor possa conduzir os nossos pés nas veredas da justiça por amor ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por Tua palavra, o poder da palavra que move, que transforma, que regenera. Dá-nos uma semana abençoada, uma noite de descanso feliz e uma semana poderosa em Tua presença. Nós queremos orar pelo pastor Jimmy, que está deixando esta congregação, e orar em favor do pastor Sandro Brown, que o Senhor, através do Espírito Santo, apontou na comissão desta congregação, que este deverá ser o novo líder espiritual para conduzir os interesses desta congregação segundo a Tua vontade. Abençoa-o na finalização do ministério dele lá no Brasil. E que ao chegar aqui, seja ele bendito do Senhor, usado por Ti, para fazer a obra que o Senhor o chamou para fazer. E que o pastor Jimmy vá também na Tua bênção, no Teu poder, na ousadia do Espírito Santo. Nós vamos agora para os nossos lugares. Leva-nos em paz. Dá-nos uma noite feliz e abençoada.
Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Agora, enquanto você se levanta da sua oração, fica de pé um pouquinho, por favor. Vamos fazer a terapia do abraço. Abrace uma pessoa que está do seu lado. Se você não conseguir abraçar só uma, pode abraçar 2, 3, quantas você quiser. Diga para ela, feliz semana de oração, que bom que você veio, que bom que estamos aqui. Obrigado por sua presença.